E aí, pessoal, afinal, que vitamina é essa que tem uma ação importantíssima sobre a nossa visão, a nossa imunidade, saúde dos ossos? Vamos conversar um pouquinho mais sobre ela? A vitamina A, ela é uma vitamina essencial para a nossa vida. Vamos entender um pouquinho mais de onde a gente pode tirar ela, ver um exemplo de como a gente pode ter um consumo diário dela na nossa rotina com os alimentos e também algumas dicas para a gente cuidar cada vez mais da nossa saúde e bater a nossa meta de vitamina A. Meu nome é Luciano, sou médico de família e comunidade e nutrólogo e hoje a gente vai dar sequência aqui ao nosso Saúde em Debate falando sobre essa matéria que falou um pouco sobre a questão da vitamina A. Ela é uma vitamina que não é muitas vezes tão falada na nossa rotina, mas ela é uma vitamina crucial para o nosso desenvolvimento de várias funções. O que na verdade é a vitamina A? A vitamina A é toda a família de vitaminas que são solúveis em óleos, né, lipossolúveis e que tem a ação biológica do retinol, tá? O retinol é a forma ativa. A gente tem dentro desses tipos de vitamina A várias vertentes, como o retinol, o retinal, o beta-caroteno, né, o alfa-caroteno. Toda essa família faz parte da vitamina A. E afinal, quais as funções? Uma função principal seria a questão da visão, que a gente vai falar um pouquinho mais. Outro ponto se dá sobre a questão da imunidade também. E tem uma outra base fundamental que é a questão do desenvolvimento embrionário, ou seja, principalmente para gestantes. A vitamina A tem uma base muito importante sobre a questão do crescimento embrionário. Então, a gente tem que ter uma atenção maior durante a gestação com a vitamina A. Mas o que ela pode trazer de sintomas para nós? Um ponto, como eu falei anteriormente, é a própria questão da visão. Como assim? Para a gente ter uma leitura dessa luminosidade, da coloração, a gente precisa de uma substância que chama rodopsina, tá? Esse nome estranho, na verdade, ele é a junção da opsina com o retinal, que é um dos tipos de vitamina A. A partir da junção dessas duas substâncias, eu tenho ali a ativação dessa leitura dessas cores, luminosidade. Por isso, então, é muito comum eu ter como uma consequência de uma deficiência de vitamina A cegueira noturna. Aquela dificuldade de a gente enxergar durante a noite, uma dificuldade de enxergar o mínimo das luminosidades. Isso tem a ver com a deficiência de vitamina A de moderada a severa. Outros aspectos que a gente pode notar muito comuns são o ressecamento de pele e olhos. A xeroftalmia, que é esse ressecamento de olhos, é um efeito possível da deficiência de vitamina A. Mas quem são os grupos de risco mais importantes nesse caso? Vão ser mais frequentes os grupos que tiverem um consumo inadequado dessa vitamina, que é o caso de mulheres em idade reprodutiva, pois o consumo é muito aumentado da vitamina A, então eu preciso de um consumo maior. Outro ponto, pessoas que têm doença inflamatória intestinal ou consumo de substâncias que vão diminuir a gordura na nossa alimentação, que é o caso do Orlistat, algumas medicações, ou quem tem também uma dificuldade de produção biliar, né, alguma doença hepática específica, pode fazer com que a gente tenha um risco maior para deficiência de vitamina A. Consigo avaliar essa vitamina A no sangue? Consegue, tá? O retinol plasmático é um exame de sangue que pode ser solicitado em casos de suspeito. Mas afinal, quais são as fontes que a gente tem na nossa alimentação? Quando a gente fala em vitamina A, a fonte mais abundante, disparado, é o fígado bovino e o extrato dele, que é o óleo de fígado, como é o caso do óleo de fígado de bacalhau. Esses são as fontes mais abundantes, mas acaba não sendo algo que a gente consuma tanto na nossa rotina. Quais outros alimentos têm de forma mais abundante e rotineira? Os ovos, o leite, os verdes escuros, né, que é o caso das folhas verdes escuras, o brócolis, a couve, também as frutas e verduras que têm uma coloração mais alaranjada, como o caso da cenoura, da manga. Esses nutrientes, eles têm uma quantidade importante, como a gente pode ver aqui nessa tabela ao lado. Mas vamos então distribuir isso num exemplo prático para a nossa jornada, para o nosso dia a dia. Um exemplo que a gente pode ter é esse aqui abaixo. A soma de 2 ovos cozidos, 40 gramas de queijo, 50 gramas de cenoura, 100 gramas de abobrinha e 50 gramas de espinafre num dia, tá? Que distribuído durante as refeições aí no caso, ele já traz pra gente em torno de 750 microgramas de vitamina A no nosso consumo diário. Isso quer dizer o quê? Então a gente vai ter aqui que o consumo estimado, né, que a gente deseja com RDA, varia conforme as idades e as necessidades. A gente vai ter desde a criança, com consumo ali em torno de 400 microgramas, até o adulto em torno de 700 microgramas, e na gestante chegando ali num ponto máximo de até 1.300 microgramas por dia. Uma vez que a gente entendeu isso, vamos trabalhar 3 dicas fundamentais para a gente conseguir manter esse controle da vitamina A. Primeiro ponto, tem uma variedade importante de cores na nossa refeição. Como assim? Um prato onde eu tenho um verde escuro, um tom mais claro, um tom mais laranja, eu consigo com esses alimentos variados trazer ali uma chance maior de consumir vitamina A em grande quantidade. Uma segunda orientação, tente sempre consumir os alimentos com fonte de vitamina A associado aos óleos. Como assim? Como é uma vitamina lipossolúvel,
ela se dissolve melhor em óleo. Então, quando eu estou consumindo, por exemplo, o ovo com azeite, ou os legumes com azeite, as frutas com as castanhas, eu acabo fazendo com que eu otimize a absorção da vitamina A. Tanto que a terceira orientação seria cuidado com dietas muito restritivas em gorduras, porque uma vez que eu diminuo muito a gordura na alimentação, eu corro o risco de gerar certas deficiências de absorção dessas vitaminas lipossolúveis, que são a vitamina A vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Cuidado com essas dietas restritivas. E aí, você sabia isso tudo sobre a vitamina A? Sabia essas fontes? Já parou para observar sobre isso? Em algum momento na vida já sentiu essa questão da cegueira noturna ou alguém já te queixou disso? Se você curtiu esse vídeo, então já inscreva-se no canal, comente aqui se tem alguma dúvida, alguma questão para a gente falar nos próximos vídeos ou sobre a vitamina A e sejam bem-vindos aqui no canal. Um grande abraço, saúde para todos, até o próximo vídeo.